Você, meu amigo, e você, minha amiga, que me acompanha aqui no canal. Muito prazer, eu sou Rafael Gama. Aqui no canal eu conto histórias do Ceará e também trago notícias atuais que podem fazer parte da nossa história. Mas no vídeo que eu vou lhe contar hoje, vou trazer um vídeo que não tem nada a ver com a história do Ceará, mas é uma história interessante que eu achei dessas de milhões na internet, não só do Ceará, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, tá bom? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em juros perpétuos? Não? Pois essa história é interessante que eu vou lhe contar agora, tá bom? Antes, eu quero lhe convidar, se você é novo aqui no canal, para que você se inscreva, ative o sino, deixe o like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? E a informação é a seguinte, ó. Esse vídeo aqui vem do Chalaca Brasil, é um site desses que eu achei aqui muito legal, tá bom? Ele trouxe uma história interessante. Nessa época faziam 400 anos, agora fazem 401 porque estamos em 2025, tá bom? Olha aqui, ó. Olha essa história. Há 401 anos, que eu tô pegando depois de um ano, uma empresa holandesa emitiu um título. Olha, uma empresa holandesa emitiu um título para saldar uma dívida. Hoje, 2025, o seu dono ainda cobra juros. Como é que o cara lá em 1924 ainda recebe juros de 2025 depois de 401 anos? Pois é isso que eu vou lhe contar aqui agora. Vou passar para você essa imagem aqui que eu vou lhe mostrar agora. Vai parecer para você um pouco assim, meio que eu vou pegar aqui. Eu quero que o vídeo não tá editado, porque eu quero te mostrar aqui, ó. Aqui você vê aqui uma imagem de um título, tá? Vou abrir mais um pouquinho aqui, você vê aqui o brasão do título, certo? Enfim, então vamos entender melhor essa história direitinho, tá? O que conta aqui a história? O título perpétuo foi emitido para cobrar uma dívida do reparo de um dique perto de Utrecht. O que tem a ver Utrecht, dique, né? Foi emitido em dezembro do ano de 1724, agora há 401 anos, depois de ainda rende juros aos proprietários. Vamos lá aqui. Essa história aqui. No Réveillon, né, na época, não sei nem se naquela época existia o termo Réveillon, mas no Réveillon de 1624, no começo, né, pedaços de gelo flutuando no rio Lek, na Holanda, colocaram pressão em um dos diques que controlavam a inundação do rio, que uma enorme rachadura acabou se formando. Até aí tudo bem. O que aconteceu? O resultado disso foi uma grande inundação na cidade vizinha de Touenteal, que é perto de Utrecht, bem como em grande parte da área ao redor, o que fez com que o nível dos canais adjacentes subisse. Este problema é um problema sério e constante para um país que está abaixo do nível do mar. Por isso que ali na Holanda é considerado Países Baixos, né, que tem o nível do mar aqui e eles estão abaixo do nível do mar, tá certo? Então, para realizar a obra naquela época, o reparo foi necessário, tá bom? E foi necessário receber financiamento privado, ou seja, uma pessoa privada ou então alguém não ligado ao governo foi lá e bancou. 401 anos depois disso aqui tudo, alguém na cidade de Nova York, que olha a situação, pulou da Holanda para Nova York nos Estados Unidos, né? Alguém em Nova York ainda está cobrando juros que a dívida gera. Agora não sei se também vai ter a ver alguma coisa lá com Matias Beck, que fundou aqui em Fortaleza, né, praticamente, e depois foi lá, fundou o Ceará, e depois foi lá fundar o Nova York, né? É isso mesmo, poucas pessoas sabem, mas o Matias Beck, que foi um dos anfitriões aqui do estado do Ceará, inclusive já foi até governador do Ceará naquela época, quando os holandeses invadiram a nossa costa cearense. Ele por algum tempo governou o estado do Ceará, depois ele partiu para Nova York para fundar a cidade de Nova York, isso mesmo. Só para deixar aqui um pitaco sobre o estado do Ceará. Mas voltando aqui a história da Holanda, né? Porque tem a história que ele podia ser holandês, podia ser assim, em Curacão, né, por lá, enfim. E o seu Beck pode ser também até alemão, tem várias confusões aí.
Por isso que pegando essa 1624 para cá, vamos ver se isso tem a ver uma coisa com a outra. Mas vamos lá aqui. Então, ou seja, lá em Nova York, sobre a história aqui desse Dick lá, alguém ainda recebe esse livro até hoje. Aí eu tenho aqui, ó, uma imagem da época que eu quero te mostrar aqui. Vou abrir aqui mais esse, ó. Você vê que essa informação aqui, ó, uma pintura, né, está fazendo alusão à situação daquela época, tá ok? Vamos abrir mais aqui os trabalhadores trabalhando para poder conter o Dick, tá? Pronto. Mais interessante aqui daquela época, viu? Então vamos lá entender aqui essa informação aqui. Ó, de acordo com documentos históricos, certo? A ruptura do Dick naquele ano de 1624, há 401 anos atrás, representou um problema sério para a região de Utrecht, cujas enchentes chegaram aos portões de Amsterdã, capital da Holanda. Felizmente a água pôde ser contida, mas a reconstrução e melhorias do Dick seriam muito caras. Sim, com essa informação, seriam muito caras. Então, o que acontece? A Holanda era uma potência naquela época financeira, né? Na época, então, uma autoridade local de água chamada o nome vai ficar um pouco complicado, mas vou tentar falar. Eu quero que você veja aqui melhor. Tá aqui. Depois vamos tentar. Você vê aqui o nome da pessoa que está aqui em verde, ó. Certo? Esse aqui. Vou tentar falar para você que é o nome da pessoa, tá? Mas vamos tentar entender aqui. Uma pessoa chamada de Hongeras das Chipek Lek Dick Bovedames, certo? Mais ou menos isso aí. Conseguiu usar sistema de financiamento moderno para levantar um total de 23 mil florins, que é o dinheiro da época, por meio de venda de mais de 50 títulos perpétuos. Entre esses títulos iniciais haviam uma de 1.200 florins, vendidos de 10 de dezembro de 1624, certo? E uma mulher rica de Amsterdã chamada Esken Jorisdokscher, isso mesmo. Em troca de empréstimo, a entidade da gestão de água se comprometeu a pagar aos seus descendentes ou qualquer pessoa em posse desse título a um juro de 2,5% ao ano em perpetuidade, certo? 2,5% ao ano em perpetuidade. Quer dizer, se você dividir isso aqui ao mês, vai dar 0, alguma coisa por mês, né? Após isso, 401 anos agora, que aqui tem 400, quase todos os 50 títulos foram destruídos como resultado de guerras, inundações ou incêndios. Mas o título de Jorisdokscher, estampado em um pedaço de pele de cabra, foi preservado. Coisa interessante, viu? Na verdade, o Conselho de Águas de Hongersdasper Bovedames nem existe mais, mas o Hondenbeck Handelschaft de Strichexen Hidinlanden, mais ou menos isso aqui é o nome, que tem um título classificado como um dos seus passivos, com obrigação de pagar os juros, com obrigação de pagar os juros acordados anualmente, assumiu o controle da empresa e tem outros títulos perpétuos posteriores datados de 1638 a 1648. Por coincidência, foi na época que os holandeses estiveram aqui rodando aqui pelas costas do nosso Nordeste, né? Ceará, Piauí, Ceará, Pernambuco, né? Enfim, Rio Grande do Norte, Paraíba, certo? Por coincidência. Após 401 anos, como se fossem novos, como regra geral, títulos mais ou menos atuais tendem a ser datadas de condições de vencimento bem definidas. No entanto, nem sempre foi assim. Os títulos perpétuos se destacavam como verdadeiras raridades financeiras. Ok? Pois enquanto existirem, o vínculo com as entidades emissoras ou subsidiárias é mantido. Em um desenvolvimento que destaca a singularidade deste título, o atual proprietário recebeu o pagamento de juros correspondente a uma cerimônia acompanhada de perto pelo Financial Times, aquela revista, aquele jornal americano.
Apesar da mudança de continente, das transformações políticas, econômicas e tecnológicas dos últimos 4 séculos, como estamos vendo atualmente, a autoridade holandesa de águas ainda cumpre seus compromissos de pagar os juros a 2,5%, né, que não foi esse caso aí, anuais sobre o valor nominal, especialmente que deu 13,81 13 euros e 81 centavos de euros, né, no ano de 2023 no caso, porque ele está pegando o número de 2024, fazia 100 anos, fazia 400 anos em 2024, né, então esse ano faz 401 anos, mas ele pegou anos até 2023, deu 13,61% de euros ao ano que ele recebeu. Naquela época, em real, estava em torno de R$85. Hoje em dia deve estar em torno de 90, por aí alguma coisa, por conta da disparada do dólar, disparada do euro, assim vai. O último foi doado à Bolsa de Valores de Nova York em 1938, durante a visita de um banqueiro holandês chamado Albert Adriesse, sócio sênior da Pearson e Companhia. O proprietário havia adquirido alguns anos antes em um leilão com uma curiosidade histórica. Com a doação, o banqueiro queria relembrar a origem holandesa de Nova York. Olha, agora começou a falar aqui do Ceará aqui, ó. A origem holandesa de Nova York. Olha, Matias Beck aí, falando sobre como é que chegou essa história. Chamada Nova Amsterdã, porque foi Nova York, foi chamada de Nova Amsterdã. Por coincidência, o Matias Beck saiu daqui de Fortaleza e foi fundar lá, né? Aí, Nova Amsterdã, em seus primeiros anos de existência, fundada precisamente no ano de 1624, por coincidência, né? Depois de 601 anos. Ou seja, se você for olhar aqui em termos de tempo de estado, o estado do Ceará tem muito mais tempo do que Nova York. A Barra do Ceará aqui em Fortaleza, onde começou o estado do Ceará inteiro, tem muito mais tempo que Nova York. Só para você ter uma ideia. Depois 2 anos depois, o banqueiro teve que fugir da Europa como refugiado da Segunda Guerra Mundial, fixando-se moradia em Nova York no ano de 1941, onde morreu lá depois em 1965, conforme documentado pelo Financial Times. Olha aí, ó, eu comecei falando sobre a história do Ceará, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas no final das contas foram se ligando os tempos um com o outro. Teve que um dia que sair de lá para poder saber o valor daqui e lá. Uma história interessante de que ia aparecer, tá bom? Pois é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Lembrando que aqui no canal eu conto a história do Ceará e trago notícias atuais que podem fazer parte da nossa história, mas também, sempre que eu passo, trago uma história interessante mundial, tá bom? Ou brasileira. É isso aí. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.